Bom dia, minha gente querida, minha gente amada, voltei. Se você aterrissou neste canal nos últimos tempos em que eu não havia ainda postado um novo vídeo, eu sou a Jana Viscardi, dona e proprietária deste canal aqui que você vê. E se você não me via por aqui nesses dias é porque eu estava de férias, viajando por aí e tal, e você pode me acompanhar, apesar de não conseguir me encontrar aqui, também nas outras redes sociais, em que estou ativamente mesmo neste período. Então, por exemplo, o Twitter, estamos lá fazendo umas gracinhas, assim como também estamos fazendo gracinhas no Instagram. E eu voltei, a gente fica meio enferrujada, né, quando a gente deixa de fazer vídeos. E eu tava toda cheia de preocupação, qual era o tema. E aí, gente, eu me lembrei de uma coisa, vai ser uma das questões de 2018, né? Pensa que 2018 é um ano importante para todos nós. Temos Copa do Mundo, não é mesmo? Mas tem uma outra coisa que nos toca muito, são as eleições. E aí, minha gente, dentro desse tema das eleições, tem um aspecto de linguagem e informação que a gente precisa estar atento. E este aspecto é a já famosa e conhecida fake news. As pessoas têm usado muito esse termo pra lá e pra cá, então é notícia falsa pra lá, é fato alternativo pra cá, é uma coisa maravilhosa. Então pensa assim, você tá lá naquele grupo maravilhoso de WhatsApp e você recebe a notícia de uma pessoa que você confia que a nota de R$50 vai mudar e a cara dessa nota vai ser Pablo Vittar. Tá achando que é mentira? Não é, isso é mentira, mas foi uma fake news, foi uma notícia que circulou. Era uma sátira, era uma ironia, era uma brincadeira, mas não necessariamente todo mundo vai reconhecer aquilo como uma sátira, ironia e brincadeira. E depois pra você consertar pode ser muito mais difícil, porque a pessoa já ficou com aquilo lá na cabeça, impregnado, achou aquilo maravilhoso, e de repente você fala, não gente, isso é mentira, de repente a pessoa nem vai saber que você disse que é mentira, porque ficou impactada pela notícia original, que é falsa. Tá percebendo como é que a coisa desenrola? Então, eu acho que pra gente falar de notícias, e aí notícias falsas, a gente tem que pensar nas pessoas, em quem participa disso. Primeiro é a pessoa que escreve a notícia, depois é quem divulga a notícia, e depois é quem lê a notícia, e tem também quem lê e propaga a notícia. Esses elementos unem uma coisa muito significativa, que é a tal da confiança. Então vamos começar pensando, considerando esses agentes todos aí, como que a gente poderia identificar uma notícia, pensar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Então, o primeiro elemento que eu indicaria para você é pensar na fonte, o site, de onde vem essa notícia. Esse site é um site novo, é velho, tem outras notícias relacionadas, ele se conecta a outros sites, traz fonte. Como que é esse site? Você tem que entrar primeiro e ver isso. Um elemento importante é que muitos sites são criados para você justamente clicar nele, porque você clicando nele a pessoa ganha dinheiro com propaganda. Esse é um negócio, gente, que faz com que muitos sites sejam criados, você nem sabe se aquele site é confiável, se existe há muito tempo, quem são as pessoas que produzem aquele conteúdo, mas você acaba acreditando. O segundo elemento para você pensar se você acredita ou não acredita naquilo é você não ler só o título, é você pensar na história toda. E aí aqui está um elemento de linguagem que é muito importante. As pessoas costumam dizer que às vezes uma notícia falsa não necessariamente está bem escrita, no sentido de que ela pode ter erros de português, de que ela traz, por exemplo, dados que não necessariamente são confiáveis no sentido de que eles sejam verificáveis. Qual é o problema aí? Se você confiou em quem te compartilhou a notícia, você pouco provavelmente vai querer ficar checando o dado, porque checar dado é um negócio muito chato. Você procura numa fonte, você não sabe se aquela fonte é boa, e você procura em outra, você tem que saber se tem várias pessoas falando sobre aquilo, e você não tem paciência para aquilo. Então, o que acontece? Você acaba acreditando num negócio que você nem leu inteiro. Aí, é claro, junto com isso vem essa coisa de saber quem foi que escreveu essa notícia. Quem foi que escreveu essa coisa? Eu conheço, alguém conhece, saiu de algum lugar. Assim como o site, você precisa entender de onde vem o site, você precisa entender de onde vem essa pessoa. E aqui, veja, gente, eu não tô falando assim... Só pessoas que fizeram doutorado podem escrever coisas confiáveis, incríveis. Não é disso que eu estou falando. É uma pessoa que existe e que tá usando dados, fontes verificáveis, ou tá dizendo um conjunto de dados que você não consegue achar esses dados em outro lugar que não naquele site com aquele autor falando. Se isso acontece, é bom você ficar com a orelhinha em pé, porque pode ser que tem fake news na jogada. Um outro elemento muito importante que me chama a atenção é que em tempos de pouquíssima confiança nas instituições, às vezes uma coisa que é feita como sátira, ironia ou piada não é entendida assim, porque é tão absurdo que você fala, isso só pode ser verdade, porque no mundo em que eu tô vivendo hoje, isso não tem como ser uma brincadeira, porque isso tá tudo horrível, a minha vida aqui é uma merda, isso
com certeza é verdade. E aí você vai perdendo um pouco essa nuance de ver o que é uma piada ou não. Lembra do site do Sensacionalista? Era isso, tinha muita gente que compartilhava uma notícia do Sensacionalista achando que aquilo era verdade. Gente, não era, aquilo era pura sátira e ironia. Parecendo muito estranho, vamos observar, será que aquilo é uma piadinha, uma gracinha ou não é? Falando dessa possibilidade de você checar informações, você vai falar, como eu já disse, chato fazer isso, porque eu tenho que ficar indo em trocentos sites. Eu não gosto de ficar indo em trocentos sites, porque eu tenho preguiça, eu tô cansada. São tantas informações que eu leio todo dia, não dá pra ficar checando tudo. Pois é. Aí tem sites no Brasil, por exemplo, no mundo inteiro tem, que checam dados pra você. Então, por exemplo, o Temer vai lá e diz uma coisa maravilhosa. Simples, né? Ele sempre diz coisas maravilhosas. Não vamos falar em crise, vamos trabalhar. E aí esse site vai lá e checa, olha, ele disse que era 70% de não sei o que, é mentira, é inviável, é pouco provável, não se justifica. Tem uma série de tags, digamos assim, para determinar o que é aquela notícia ou aquela frase dita, por exemplo, por um político. E não tem só uma agência não, tem algumas. Eu conheço a Aos Fatos e a Lupa. Você conhece alguma outra? Me diz aqui embaixo. E aí tem um último elemento que eu considero fundamental, que tem a ver, gente, com uma coisa, teve até estudo de psicologia falando sobre isso, com os nossos preconceitos. Quando você tá lendo aquela notícia e você tá concordando com ela, é muito mais provável que você compartilhe essa notícia, porque ela tem a ver com as suas ideologias, com o seu entendimento de mundo. E nisso, as fake news, elas sambam na nossa cara, porque as pessoas fazem uso dessa estratégia, digamos, ideológica, para ir disseminando um monte de ideias que não necessariamente são verdadeiras e que você, pela emoção e pelos seus preconceitos e ideologias, você acaba propagando porque tá mais próximo daquilo que você pensa do mundo. Deu pra entender? E, mais do que isso, como você confia nessas pessoas, porque elas são indivíduos perto de você, mas você não confia mais nas instituições, porque tá todo mundo falando que os jornais todos só dizem mentiras, que, sei lá, que todas as instituições são falidas. E tudo bem, tô dizendo isso porque a gente não tem que fazer críticas sobre as instituições, mas a gente vai disseminando essa ideia de que nenhuma instituição vale, de que todas elas são corrompidas, de que nada nesse país funciona. E aí, gente, é um prato cheio para disseminação dessas fake news. Um exemplo bem conhecido é o do Trump, nos Estados Unidos, que ele mesmo começou a usar como estratégia falar que os jornais eram todos fake news. Ah, a CNN é fake news. Ele falava isso direto. E aí eu li um artigo muito interessante de um cara falando que fake news é também um problema, mas não é o principal problema. O problema é o que rola depois do fake news. É isso que eu falei dessa realidade do Trump, de ele começar a usar fake news a seu favor, de dizer que tudo é fake news, e as pessoas acreditam que tá tudo tão cagado que de fato é tudo fake news, então vamos acabar com as instituições. Então o cara se beneficia disso no discurso dele, olha como os discursos são maravilhosos, para construir a sua própria, sei lá, plataforma, e seja o que for. E por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso aí é linguagem, gente. Tudo isso é linguagem, é a maneira como a gente capta uma informação, recebe uma informação, repassa a informação e nesse sentido vai entendendo o mundo, sabe? Eu achei muito legal o que esse cara falou, que é fazer um trabalho de humanizar as instituições, corrigir os seus problemas. Eu sei que isso é bem naive, né, bem ingênuo, mas ir corrigindo, entendendo os seus problemas e corrigindo esses problemas pra gente sair desse universo de desinformação, má informação e fake news, sei lá. Então, vamos tentar entender, educar-se para entender como fakes e prestar atenção nessa coisa da confiança, dos preconceitos que a gente tem, que faz com que a gente também deixe de acreditar ou não nessas notícias, em uma notícia ou outra, tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar, estamos de volta. Se você tiver temas sobre os quais você gostaria que eu falasse, me conta aqui embaixo. Beijinho pra você.